capítulo 5. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Se puder aumentar só mais um pouquinho o retorno para mim. Só o retorno, que eu sei que o som para a igreja está espetacular. Espetacular. Glória a Deus. Oh, aleluia. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada. Se você ficar chateado, tiver qualquer problema aqui, me liga, viu? O pessoal da sonoplastia, tá? A gente tá repreendido em nome de Jesus. Vamos lá. Marcos capítulo 5. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Versículo 25 em diante. Certa mulher que havia 12 anos que tinha uma hemorragia, que já havia padecido muito à mão de vários médicos, despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, por entre a multidão, e tocou na sua veste, porque ela dizia consigo mesma: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente ao tocar, se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porém Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. É a segunda oportunidade que eu tenho nesse período de 2 anos de poder retornar a essa casa. E eu me lembro que na última ocasião eu pude falar bastante sobre Jairo, mas o Senhor, Ele me deu uma nova perspectiva dentro desse mesmo texto, e hoje o coração se inclinou pelo Espírito Santo para que nós possamos caminhar nessa direção. Vem algo novo aí. Eu vou contar de 1 a 3, e quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra ainda antes de assentar, uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus te confiou como verdade para esse ano de 2024. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer para esta pessoa: sustenta a tua fé. Meu Deus! Só isso que você vai dizer: sustenta a tua fé. Ah, Camila, mas a minha fé não é tão grande. Não importa, tudo que está para acontecer depende da fé que você aguenta sustentar agora, tá bom? Então quando eu disser 3, você vai dizer para quem está ao seu lado, mas diz daquele jeito. Sabe assim, quando você compra uma coisa que você pensa que não vai dar conta de pagar e tu tem que dobrar o plantão, mas tu paga? É tipo isso. O Senhor está dizendo: sustenta. Sabe quando a gente era criança, que botava um pouquinho mais de comida no prato e percebia que não ia aguentar, mas tinha uma mãe, um pai um pouco mais rígido na área da educação, que não aceitava desperdício, principalmente se a família fosse mais pobre. E aí quando você dizia não quero mais, aí a mãe dizia engole. É mais ou menos nessa vertente. Você vai dizer: o sustenta dessa maneira. Como quem diz: você veio até aqui, não tem como voltar não. É daqui pra frente. Ah, mas eu acho que eu criei demais. Ah, eu acho que eu projetei. Ah, eu acho que eu fui um pouco mais além do que onde minhas pernas. Exatamente, porque não é sobre pernas, é sobre fé. Foi o próprio Deus que permitiu o cálculo e um pouco mais além. Aí na hora você pensa: ai, eu fiquei emocionado. Eu fiquei emocionado. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: agora sustenta. Sustenta. Então quando eu disser 3,
Você vai dizer a quem está do teu lado: sustenta a tua fé. É 1, preparar. É 2, para de dar sorrisinho, que é para ele entender que é coisa séria. 2,5, você vai dizer: sustenta a tua fé. É 1, é 2, é 3, diga! Isso, diga glória a Deus. Senta dando aleluia. Aleluia. Vai sentando e vai glorificando. Oh, aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vemos aqui 2 tamanhos de fé. 2 tamanhos de fé. No mesmo texto, no mesmo episódio. Por que não dizer na mesma passada, né? Numa caminhada, 2 episódios que mostram cada um com um tamanho de fé. Camille, fé tem tamanho? Tem. Fé tem tamanho. E como é que a gente sabe que fé tem tamanho? Por causa do resultado daquilo que ela provoca. João, quando tira um tempinho curto para poder falar sobre fé, é como se ele estivesse simulando um diálogo, onde na verdade não é um diálogo, é uma pergunta retórica que ele está fazendo, nos levando a uma reflexão. Como se alguém estivesse perguntando assim para ele, ao perguntar para a gente: mostra-me a tua fé. E aí ele responde dizendo assim: não, vou te mostrar as minhas obras. E aí, vendo as minhas obras, você vai ver o tamanho da minha fé. Ou seja, fé, ela tem dimensões, e a comprovação disso está no resultado daquilo que ela é capaz de provocar de acordo com a sua dimensão. Por isso que de vez em quando algumas coisas Jesus fazia e ele dizia: seja conforme a sua fé. Ou seja, não é conforme eu pedi, não é conforme eu determinei, mas é conforme o plano que você estabeleceu, porque você creu, porque você projetou, porque você veio até aqui. E aí tem até um pouco a ver com aquilo que nós dissemos lá no início, sobre o homem fazer planos e o selo vir da parte de Deus. Por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele faz planos e ele consagra isso ao Senhor, para que o Senhor possa confirmar. Não é para o Senhor execrar, não é para o Senhor rasgar o papel, é para ele selar, confirmar, acrescentar nos planos que já foram feitos. Então, nesse texto, nós temos basicamente 2 tipos de fé, 2 tamanhos de fé e 2 resultados diferentes. Aparentemente, a fé da mulher do fluxo de sangue é, sem dúvida, incontestavelmente, uma das maiores fés apresentadas no Novo Testamento. Por quê? Porque ela inaugura um método novo, algo que ninguém ainda antes dela havia realizado. Havia um testemunho de Jesus. Qual era o testemunho? O que as pessoas ouviam falar sobre Jesus? Elas ouviam dizer que a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Então esse era o testemunho de Jesus. A fé vem pelo quê, gente? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então Jesus é o verbo vivo, e a palavra que se dizia sobre ele, o testemunho que se dava dele e que edificava a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos jazia numa hemorragia terrível, que trazia sua vida à decadência, não só financeira, mas social, emocional, enfim, uma série de coisas ruins que estão acontecendo ao longo dos anos através da vida, ou melhor, na vida daquela mulher, por causa da hemorragia que ela tinha. Essa mulher vai vir ouvindo falar de Jesus. Isso aqui é uma coisa tão simples, né? A gente sabe que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, pela palavra de Deus. Então a gente sabe qual é o combustível da fé: palavra. Normalmente é a palavra. É a palavra que produz a fé que você precisa. Então quando você diz assim: eu não estou me sentindo com muita fé, na verdade o que está te faltando é palavra. Você precisa se apropriar de palavras, verbalizar palavras. Existem coisas na nossa vida que jamais vão ser resolvidas com a nossa mão, jamais vão ser resolvidas com o nosso pé. Todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro de Ezequiel, capítulo de número 37. Quem está acompanhando, diga amém. Ezequiel, capítulo de número 37, o Senhor leva ele numa visão que retrata a condição de Israel naqueles dias. E o Senhor deixa ele no meio daquele vale que estava cheio de ossos, e os ossos estavam como? Sequíssimos. E dentro daquele retrato, o Senhor não diz para ele: arruma, mete a sua mão. Não, o Senhor pergunta para ele: filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele diz: Senhor Deus Jeová,
Tu sabes, o que ele está dizendo? Desse vale eu não sei nada, mas do Senhor eu sei o suficiente. Suficiente para quê? Para saber que tu fazes o que tu queres. Aí ele disse, então profetiza, filho do homem. E ao contrário do que a gente pensa quando lê rapidamente, Ezequiel não começou a profetizar não. Quando ele diz, então profetiza, filho do homem, ele ficou caladinho. Foi o Senhor que começou a falar para ele o que ele tinha que falar. Porque profeta de verdade não inventa nada, só repete o que já foi dito. E é isso que Ezequiel vai fazer. Ele fica caladinho esperando Deus dar a direção. Aí ele diz assim, filho do homem, profetiza assim: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aí ele repetia, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E tudo que Deus falava, Ezequiel repetia. Tudo que Deus falava, Ezequiel repetia. Agora vem comigo só por um instante. Estamos falando sobre desenvolver fé pela palavra de Deus. O único método de produzir uma fé verdadeira, transformadora, poderosa e genuína. Agora, veja, se ele está num vale, não é num oásis, é num vale. Num vale, ou seja, escuro, porque o vale é profundo, né? Ele não está cercado de árvores. O texto diz que ele está cercado de ossos. Imagina, crânio para um lado, fêmur para o outro. É uma visão terrível. Se a gente for produzir ou imaginar o tipo de sentimento que aquela visão está provocando em Ezequiel, a única coisa que a gente vai poder visualizar é a sensação de medo. Eu não vejo aqui um ímpeto profético. Não, o cara foi pego a frio numa visão. Tanto é que o texto é claro, me pegou e me tomou. Ou seja, eu não fui porque quis. Quando eu vi, eu estava lá.